Sejam todos bem-vindos. Dando continuidade na nossa disciplina Cadeias Produtivas Pecuárias, do curso Tecnológico em Gestão do Agronegócio, eu vou explorar a partir de agora, nesta videoaula, o segundo tema, que seria a pecuária. Na videoaula anterior, nós falamos sobre cadeias produtivas, não é? Nesta videoaula, trataremos a pecuária, seus conceitos, definições e tudo mais, não é? Nas próximas videoaulas, trataremos de alguns exemplos de cadeias produtivas pecuárias, as mais importantes que temos no nosso país. Muito bem. Antes de iniciarmos o conteúdo propriamente dito, eu lembro a todos e peço o favor que curtam a videoaula na plataforma do YouTube. Deixem o like lá, por favor, tá? A ideia é que a aula continue disponível para outros alunos. A plataforma do YouTube só deixa os vídeos disponíveis se os vídeos provocarem reações em seus espectadores. Assim sendo, por favor, me ajudem lá deixando o like de vocês. Muito bem. Quando falamos em pecuária, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é gado, boi, vaca. A maioria das pessoas pensa isso. Ah, o cara é pecuarista. Ah, é criador de boi, criador de vaca. Não é bem assim, não. Tá? A bem da verdade, a pecuária ela refere-se a uma atividade econômica de criação de animais para a produção de alimentos e outras matérias-primas para o consumo humano, não é? A atividade pecuarista ela é responsável pelo fornecimento dos mais variados tipos de carne e também pelos alimentos de origem animal, como mel, leite, ovos. Assim, a gente tem que a agricultura, a pecuária, né? Assim como a gente tem a agricultura, a pecuária faz parte de um setor primário da nossa economia. O termo agropecuária é utilizado para referir-se ao conjunto das atividades da pecuária e da agricultura. A pecuária se divide em diferentes tipos de cultura, como bovinocultura, que seria a criação de bois e vacas, que é o que normalmente as pessoas fazem a ligação, assemelham, né? Avicultura, criação de aves, principalmente frangos, não é? Apicultura, criação de abelhas, e por aí vai. O nosso país é um dos maiores produtores e exportadores do mundo, não é? Em produtos pecuários, com destaque para as aves e as carnes bovinas. Esta posição nós conseguimos aí em função de algumas ações que nós tomamos no passado, como, por exemplo, a industrialização e o aumento da nossa urbanização. Programas públicos de crédito para aquisição de máquinas e equipamentos a serem utilizados pelos pecuaristas, né? A criação da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Isso foi de extrema importância para o nosso desenvolvimento neste setor. A Embrapa é responsável por grande parte, a grande maioria das pesquisas que são desenvolvidas no nosso país relacionadas a essa temática, não é? E também tivemos investimento em novas tecnologias de pesquisa genética e prevenção de doenças e melhoria dos produtos derivados da pecuária, não é? Então, foram uma série de ações que foram realizadas, né, em governos anteriores, né, por pessoas que estavam ligadas à pecuária, no sentido de melhorar todas essas frentes de trabalho. Vale a gente lembrar também que o agronegócio como um todo, na totalidade, né, representa cerca de 22% do PIB brasileiro, viu? Esse ano agora, por exemplo, ele chegou a 25%. Tá? A média que ele vem traçando é 22, 23, né? Esse ano foi 25, 2023, né? Então, assim, 22% do PIB é muita coisa, né? E dentro do agronegócio, cerca de 30% corresponde à produção pecuarista. Então, estamos falando de 30% de 22%, estamos falando de 6,6% do PIB. É muito dinheiro para um setor, tá? Apesar de ser muito importante, né, para o Brasil, a atividade pecuarista também ela gera alguns impactos ambientais.
É claro que aqui existem algumas controvérsias, os que defendem, os que não defendem, os que atacam, os que... Enfim, aqui não nos cabe entrar no mérito, aqui nos cabe alertar para a existência de alguns impactos, independente da intensidade de cada um deles, ok? Um dos impactos que reclama-se é o desmatamento. Áreas de vegetação natural dando lugar a pastagens. A emissão de gases no efeito estufa, causada pela flatulência de mais de 200 milhões de cabeças de gado, que é o que o nosso país tem. Então, até isso avalia-se a flatulência dos bois, das vacas, né? O quanto isso pode causar de efeito no efeito estufa, né? Esses gases. O empobrecimento do solo, quando as áreas utilizadas para pastos não recebem os devidos cuidados, não é? E o excessivo uso de água é outro questionamento, porque se formos avaliar, um boi consome em média 50 litros de água por dia. As atividades pecuárias podem ser classificadas pelos tipos de produtos que criam. Pecuária de corte e pecuária leiteira, por exemplo. Nós temos na pecuária de corte a criação de rebanho para produzir e comercializar corte de carne animal. Na leiteira, obviamente, seria a criação de animais para a produção do leite e dos seus derivados, como queijo, manteiga, iogurte, enfim. A gente também pode classificar a pecuária de acordo com o seu nível tecnológico. Nós temos dois níveis tecnológicos básicos, a pecuária extensiva e a pecuária intensiva, não é? A pecuária extensiva é a produção mais simples e arcaica, caracterizada por grandes áreas onde os rebanhos são criados soltos e se alimentam de pasto. Normalmente, esse tipo de pecuária, né, extensiva, ela é encontrada nas áreas menos desenvolvidas e com baixa produtividade do território nacional. Por sua vez, a pecuária intensiva já é o inverso. Ela se utiliza de instrumentos tecnológicos para uma maior produtividade, como máquinas, equipamentos, mão de obra qualificada, insumos, sementes híbridas, transgênicos, clonagem e por aí vai. Inseminação artificial também, não é? E normalmente ela é encontrada em regiões mais desenvolvidas e praticada com alta produtividade. Não é? Então, o uso da tecnologia aí vai no sentido de melhorar a pecuária intensiva para melhorar a sua produtividade. O que se visa aqui, obviamente, é o lucro, não é? Se nós formos fazer uma pequena representação gráfica da cadeia produtiva pecuária, né, para a gente somar as duas teorias, a da videoaula anterior e mais a dessa, apenas como exemplo, né? As próximas videoaulas trataremos de outras cadeias produtivas também. Aqui nós teremos, dividir em três grandes blocos, tá? O primeiro bloco, o azul, seria a propriedade rural. O bloco laranja, a agroindústria. E o bloco amarelo, o consumidor. Dentro da propriedade rural, o que alguns chamam dentro da porteira, nós temos a situação de cuidar da nutrição, da criação, né? Cuidar das pastagens, do bem-estar animal, trabalhar o melhoramento genético dos animais, não é? Fazer com que não tenham problemas com a doença da vaca louca, por exemplo, através da sanidade animal, não é? Doenças relacionadas a qualquer tipo de parasita que possa afetar o rebanho, são as vacinas que são aplicadas, não é? E nós temos também a rastreabilidade animal, que é para garantir a qualidade desde a origem. Cumprida essa primeira etapa, dentro da porteira, a gente vai para a etapa fora da porteira, chamamos assim, que seria o transporte destes animais da propriedade rural para a agroindústria. Feito o transporte, os animais vão para o abate, não é? Após o abate, o processamento. Aí entram os cortes diferentes, é uma picanha, é a costela, é isso, é aquilo, é o pernil, enfim, não é o peito do frango. São os cortes que nós vemos, são as distribuições que nós podemos observar nos açougues, nos açougues de dentro de supermercados, esse tipo de coisa, né? Onde é feita
todo esse processamento, essa distribuição do produto em si, né? Essa divisão do animal, né? Em pedaços, mais ou menos caros, não é? Feito isso, nesse processamento, né? Normalmente é feita a distribuição. Essa distribuição vai para o supermercado, seria feita a comercialização, não é? Naturalmente, vocês já viram algumas vezes esses caminhões frigoríficos chegando em supermercados, distribuindo lá animais cortados pela metade, né, onde depois serão desossados, serão melhor separados, enfim, né, eles não chegam vivos ao supermercado. Ou seja, no supermercado, na comercialização, no açougue em si, a carne será melhor trabalhada, melhor dividida apenas, para que se vá para a próxima etapa, consumidor final. Nós, mortais, que pagamos baratinho pelo quilo de carne, não é? Então, se nós formos fazer uma representação, essas seriam as principais etapas da cadeia produtiva da carne bovina, que no material que eu forneci a vocês, na apostila, eu trouxe junto nesse mesmo módulo, não é? Aí tem a teoria sobre a pecuária, não é? E tem o exemplo da cadeia produtiva da carne bovina, não é? Para finalizar esse assunto, entendam que, independente do tamanho, seja extensiva ou intensiva, né? Estamos falando da produtividade, e também independente da finalidade, seja a produção para o corte ou a produção leiteira, a atividade pecuária é de extrema importância para o nosso país, não é? Ela gera muitas divisas na nossa balança comercial, ela gera muitos empregos diretos e indiretos, bem como também ela é responsável por boa parte dos alimentos que consumimos. Aí não só nós, como boa parte da população mundial. Ou seja, quando falamos em cadeia produtiva pecuária, né? Quando falamos da pecuária do nosso país, estamos falando da menina dos olhos para alguns setores. É um dos grandes setores que nos fortalece no mercado internacional, ok? O que eu tinha para falar neste conteúdo é somente isso. Agradeço a atenção de todos. Peço que, por favor, não se esqueçam de deixar o like no vídeo e vamos continuar nosso trabalho.